Olá, queridos irmãos e irmãs, muito bem. Vamos iniciar esses encontros nossos de catequese com vocês, adultos. Você que está aí necessitado então de concluir os sacramentos da iniciação cristã, você então que não tem a primeira Eucaristia, não tem o batismo, não tem a crisma, então esse curso é para você, tá legal? Então vamos dar início aí, eu sou o Padre Rogério, nós estaremos então fazendo essa série de vídeos aí para podermos estar, fazendo a inscrição de fé de vocês, a partir então da inscrição que vocês fazem para a nossa catequese com adultos. Lembrando que nós vamos ter essa primeira fase de forma então online, aliás, por videoaulas, devido então à pandemia que estamos vivendo aqui agora, em 2020, tá legal? E a partir do momento que tivermos uma vacina e a nossa arquidiocese liberar para os encontros presenciais, aí vocês estarão sendo inseridos nas turmas junto com os nossos catequistas para adultos, tá bom? Então apenas como nível de informação a vocês, para que vocês fiquem cientes, que quando então tiver as aulas presenciais, aí vocês terão que ver, qual horário, qual dia e qual local fica melhor para vocês fazerem essa presença e dar continuidade ao nosso curso, que tem duração aí de 1 ano, tá legal? Então, por enquanto, nós estaremos apenas fazendo para não atrasar muito o dia então que for autorizado aí a estarmos fazendo os encontros presenciais, tá legal? E receber aí os demais sacramentos, tá? Então a catequese ela é para uma instrução na fé, para inserir vocês a vida da comunidade, tá bom? E depois, futuramente, receber aí receber os sacramentos que vocês pedem e necessitam para concluir aí os sacramentos da iniciação cristã, que são 3, o batismo, a Eucaristia e a crisma, já foi dito antes. Então vamos direto então agora ao nosso momento formativo, vamos fazer a nossa oração, porque precisamos sempre estarmos amparados aí pelo nosso Senhor, com a força do alto, e oração uma conversa, um diálogo com Deus. Então vamos nesse momento conversar com o Senhor, que Ele então nos ouça e atenda às nossas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus, de amor e de bondade, atendei as preces que brotam do coração desses vossos filhos e filhas que se colocam nesse momento em atitude de diálogo contigo. Que o Senhor venha sobre eles com teu Espírito Santo e nos infunda para que possamos aproveitar bem esse momento formativo, nos instruir na fé e na vivência comunitária, para que, através da nossa fé, transformamos o nosso mundo tão decadente, tão decaído, um mundo tão cheio de desvalores, para que possa então manter cada vez mais na integridade do cotidiano, da história, a grandeza do teu amor, e assim construirmos um mundo melhor, mais justo e fraterno. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, iniciando essa primeira aula, então, da catequese com adultos, vamos estar falando sobre o querigma, de uma forma então geral, de uma forma bem dinâmica. Vou procurar aqui, não ser muito chato, nem muito... então essa primeira parte do querigma e seus temas, uma visão geral apenas, tá bom? Então, para a gente poder ter uma noção, depois a gente vai tratar tema por tema de uma forma então mais exclusiva aí, tá legal? Então, o primeiro tema que a gente vai então explicar agora para vocês seria o querigma. O querigma então é uma palavra que significa proclamação, anúncio, uma palavra então de origem grega, e também tem a sua origem no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que vai falar então de proclamar algo, proclamar, anunciar uma boa notícia, tá legal? Então, dessa forma, então, o querigma trata-se da primeira catequese dos apóstolos após a ressurreição de Jesus e o primeiro anúncio dos apóstolos para motivar os ouvintes à adesão à pessoa de Jesus Cristo e seguir no amor a Deus e ao próximo, na ação do Espírito Santo, convertendo-se dos pecados e vivendo em comunidade. Pois é, meus irmãos e irmãs, então esse primeiro anúncio, essa proclamação da ressurreição do Cristo, de tudo que Deus fez para o bem da humanidade e na pessoa do Cristo Jesus, viver então sob a ação do seu Espírito,
e em comunidade, tá bom? Então temos aí os textos bíblicos para que você possa então dar, né, uma olhada, uma lida e, né, rezar em cima deles, entender bem o que é então este querigma. E você vai ter aí o conteúdo do querigma no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 14 ao 41, como você está vendo aí na sua tela, tá legal? E o Marcos 16:15 vem falar um pouco sobre o envio que Jesus faz para os apóstolos, para que eles possam então ir fazer essa proclamação. E os demais textos aí vêm falar um pouco sobre, né, a vivência comunitária e toda a ação do Espírito Santo a partir então desse anúncio de Cristo Jesus, tá bom? Então, para que vocês tomem ciência de cada tema, cada um desses aqui a gente vai estar aí falando para vocês de uma forma mais particular também, tá ok? Então vamos nos ater tanto nesse tema agora. O primeiro tema então, né, o primeiro conteúdo aí da proclamação do querigma é o amor de Deus. Então os apóstolos transmitiram o amor de Deus, é o primeiro tema desse conteúdo do querigma anunciado pelos apóstolos de Jesus, que consiste em que Deus nos ama. A prova maior desse amor, além da criação e a encarnação de Jesus no ventre de Maria, é a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus revela que Deus é amor utilizando a imagem do Pai. Jesus trata Deus como Pai. Ensina-nos então a nos relacionar com o Senhor, né, com o Criador, como um Pai. Por isso ensina os discípulos a rezar Pai Nosso, sempre fala do Pai, ele é a imagem perfeita do Pai, ele então que traz, né, revela todo o amor, e a maior expressão desse amor então foi no momento da cruz, em que ele então doa a sua vida para cada um de nós. Mesmo sem nos conhecer, o Senhor então trouxe-nos a vertente do amor e nos traz então a alegria do Cristo Jesus, alegria, aliás, né, do Deus Criador, para que, vivendo a nossa vida, a vivamos de uma forma tranquila, de uma forma feliz, praticando o bem e não o mal. E por isso então, o segundo tema do nosso querigma é o pecado. Então, dentro da proclamação dentro do querigma, dentro da proclamação dos apóstolos, nós temos aí então a queda do pecado, tá bom? Então o pecado é apagado a partir do perdão. Então, como Deus nos ama, ele nos perdoa. É uma falha, né? O pecado então é uma falha no compromisso com a vida, na dimensão, né, que há então a sua dimensão pessoal e social. Como isso, padre? Pecado pessoal é aquele pecado que fere a mim, e o pecado social também fere aos demais, né? Peca, né? O nosso pecado também tem a sua dimensão social, que acaba, né, tendo consequências na vida uns dos outros, tá bom? Pecado é uma falta que fere a nossa amizade com Deus e com o próximo. Deus reata a amizade com o perdão e nos ensina que também devemos perdoar a quem nos ofende, nos perdoar pelos erros que cometemos, né, através do arrependimento, e o não pecar novamente, tá bom? E também perdoar aqueles que muitas vezes agem mal com a gente. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Por isso então nos pede para nos perdoar e que não pecamos mais. Então nós temos que dar o nosso perdão pessoal e também perdoar aqueles que nos ofendem, tá bom? Então depois a gente vai estar tudo explicando de forma mais detalhada, então a gente não vai se estender muito nesse primeiro tema para não ficar muito comprido este vídeo. Depois nós temos, né, em seguida aí a salvação, que é então o terceiro tema do terceiro conteúdo aí do nosso querigma. Trata-se do grande projeto de Deus Pai para os seus filhos. A salvação de Deus chegou a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é a realização das promessas de libertação do Pai. Desde o momento da queda, lembram lá o mito então de Adão e Eva, manifestado então na história do povo hebreu no Antigo Testamento, pois é, desde lá da revelação de Deus até a pessoa de Jesus. Então nós temos aí a macro história da salvação, que passa então a toda a humanidade, e a micro história, que é também a nossa história junto com Jesus, nas nossas experiências com Deus, tá bom? Jesus realiza a salvação instaurando o reino de Deus com a sua vida, paixão, morte e ressurreição através do ministério da igreja. Jesus continua salvando a humanidade no
no decorrer da história. Então nós, a igreja, somos sinais então de salvação para toda a humanidade. Então nós que aderimos à fé a Cristo Jesus, seguindo aí os seus ensinamentos, continuamos a salvação iniciada, né, que é o projeto de Deus desde a criação do mundo até a vinda de Jesus e, né, indo além a partir da sua igreja, sinal de salvação para todos. Então, lembrando que esses temas todos nós iremos aprofundar mais adiante aí nos próximos vídeos, tá bom? As próximas aulas. E, né, toda a salvação, ela envolve, então, a salvação em Cristo envolve a fé e a conversão, tá legal? Então esse é o quarto tema, né, do conteúdo do Querigma. A salvação realizada por Jesus é oferecida a todos, porém só vai ter essa salvação quem com fé e conversão a querer. Então a adesão a Jesus Cristo é muito importante para que sejamos salvos. Lembro lá então Marcos 16, né, versículo 15. Ele fala assim: todos que crerem sejam batizados e serão salvos. Tá legal? Então vamos lá. A fé consiste em crer que Jesus é o Salvador, o Senhor, e se converter se converter da vida de pecado, ou seja, deixar de pecar. Então a conversão é uma mudança de mentalidade, de comportamento, é deixar de praticar o mal para praticar o bem e aderir a Jesus com fé no dia a dia e procurar viver os seus ensinamentos de amor a Deus e também de amor ao próximo. Então, pessoal, para podermos ser salvos, precisamos crer no Senhor e viver como Ele então nos pede, no amor a Deus e no amor ao próximo. E vamos lá para o próximo item aí do conteúdo do nosso Querigma, tá bom? Da nossa aula aí, que é o Espírito Santo. Vamos ver lá então. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus que Jesus sopra sobre nós, que veio também da parte de Deus Pai, de Deus Criador, pois são uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo formam um só Deus em 3 pessoas. Jesus promete a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos como advogado, defensor, a força do alto para dar a eles o pleno conhecimento da verdade que liberta e os ajuda a formar a comunidade dos seguidores de Jesus. O Espírito Santo, então, ele é a força que impulsiona a igreja para anunciar ao mundo a salvação de Cristo. E a igreja somos todos nós, discípulos, discípulas, missionários, missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a igreja é regida pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que rege para que ela então possa disseminar a salvação que vem de Deus para toda a humanidade. Tá bom? E, por último, nós temos aí a comunidade. A comunidade, então, é o 6º tema do conteúdo do Querigma. Depois da infusão do Espírito Santo, os apóstolos saíram anunciando a salvação de Cristo pelo mundo e formaram comunidades cristãs a exemplo de Jesus. Jesus também foi um formador de comunidade, chamou lá os 12 para formar a primeira pequena comunidade da história do cristianismo, e a partir então dessa pequena comunidade, hoje a igreja tem milhões e milhões de pequenas comunidades espalhadas no mundo todo. E a gente então, para que então o Evangelho do Senhor seja disseminado, seja proclamado e seja vivido, para tornar o reino de Deus visível no meio da humanidade, porque ele já está junto de nós, né? O reino de Deus já está no meio de nós. Nós precisamos então torná-lo, esse reino visível, a partir da nossa prática cristã, a partir da nossa prática de fé, tá bom? O modelo de comunidade é a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão lá unidos no só, né, Deus, para poder então, né, ser modelo de amor para nós, modelo de comunidade para todos nós. Viver em comunidade expressa o amor de Deus, salva as pessoas de seus pecados, oferece a eles a força do alto para formarem uma sociedade justa e solidária na vivência fraterna. O reino de Deus se encontra no meio de nós. Então, para encerrar esse vídeo aí, que já deve ter ficado enorme, vamos, né,
a gente precisa de vocês aí um retorno, tá bom? Então, nosso retorno, então tem 3 perguntas aí que vocês irão responder, enviar no meu WhatsApp aí, no meu número particular, com as respostas, para poder saber como que para que vocês possam, né, avaliar, né, o conteúdo que a gente está transmitindo para vocês, se vocês estão compreendendo ou não, para a gente poder então ter um norte aí, para a gente poder melhorar os nossos vídeos, as nossas videoaulas, os nossos encontros, tá legal? Então, a primeira pergunta que você vai responder para mim é: como chamamos o primeiro anúncio dado pelos apóstolos após a ressurreição de Cristo? Que nome será que é, hein? Quais são os temas do querigma? Então lá temos o querigma e temos vários temas ali, né, que são os conteúdos que os apóstolos apresentavam nesse primeiro anúncio junto, né, àqueles que iriam se converter ao cristianismo, à vida, ao modelo de vida que Jesus então instruiu-os a viverem. Quais são esses temas, quais são esses conteúdos, tá bom? E qual o tema do querigma que você mais se interessou, que mais despertou o seu interesse em querer aprender, diante, né, daqueles 6 temas que a gente apresentou lá? Qual deles que você, né, que despertou em você um maior interesse, para a gente poder então, né, já que a gente não pode ter presencialmente, a gente vai aí se conhecendo a partir das respostas que vocês vão dando, tá legal? Então, pessoal, que Deus então nos abençoe, que Deus então possa cada vez mais renovar em vocês esse ardor, esse desejo de aprender sobre a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus e a ação do Espírito Santo em nós, que a gente então possa cada vez mais se interessar, e a gente precisa do seu feedback, do seu retorno aí, para que a gente possa melhorar os nossos vídeos, melhorar aí a nossa qualidade de informação a vocês, tá bom? De instrução da fé. Fique com Deus, que Deus então abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.